Olá pessoal, estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho a respeito de rótulo. Eu sempre falo com todos os meus pacientes da importância de ler e de entender os rótulos dos alimentos, tá? Até porque hoje a indústria acaba colocando muitas pegadinhas aí, quem não tem uma noção, né, da leitura de rótulo, o que significa o que está escrito no rótulo, acaba sendo prejudicado aí na hora de escolher um alimento, né, um produto alimentício. Então vamos lá. Primeiro de tudo que a gente precisa observar é as informações nutricionais, que é aquela tabelinha que normalmente aparece lá nos produtos, né? Geralmente fica sempre nas costas do produto. A primeira coisa que aparece lá nessa tabelinha é a porção. E é uma questão que a gente precisa ficar muito atento. Por que eu falo isso? Porque lá nessa porção, geralmente, eles colocam uma pequena porção. E tudo aquilo que está escrito lá, quantidade de carboidrato, proteína, gordura, é com relação àquela quantidade da porção que está ali. Então, não necessariamente toda a embalagem que vai ter aquela quantidade ali de carboidrato, proteína ou gordura. Então, por exemplo, se você pega um pacote de bolacha e lá tá falando que a porção são 5 unidades, então 5 unidades vai ter tantas gramas de carboidrato, de proteína, de gordura, de sódio e de fibra alimentar que está descrita ali naquela tabela nutricional. Então, fiquem atentos a isso, tá? Além disso, a gente tem também um ícone que fica ali escrito percentual VD. Esse percentual VD é o percentual de valor diário. O que quer dizer isso? É baseado numa dieta de 2.000 calorias, o percentual correspondente para carboidrato tá ali, para proteína, para gordura, para fibra e para sódio, por exemplo. Então, se eu tenho lá 15 gramas de carboidrato, vai estar, vamos supor, 21 gramas de carboidrato vai corresponder a 7% do valor calórico diário para uma dieta de 2.000 calorias. Então, que você poderia consumir, né, o que seria uma recomendação geral do consumo de carboidrato por uma dieta de 2.000 calorias, naquela porção de 5 biscoitos, um exemplo, você consumiu 7% do seu carboidrato do dia, tá? Essa é uma conta geralzona, tá? Não é todo mundo que consome 2.000 calorias, precisa de 2.000 calorias por dia. Então vamos lá, depois a gente sempre tem o que? Valor energético. O valor energético é a quantidade de calorias que aquela porção vai te oferecer. Então, se está lá 134, 200, é aquela quantidade, como é naquela porção que está descrita no rótulo, você vai ter aquela quantidade de caloria. Para que serve caloria? A caloria, ela é a energia produzida pelo nosso corpo, né? Quando a gente consome carboidrato, proteína ou gordura. Depois a gente tem lá a quantidade de carboidrato. Eu sei que tem muita gente que às vezes fica meio com pânico de carboidrato, mas carboidrato é uma fonte de energia para as nossas células, principalmente para o cérebro, tá? Então a gente precisa sim de carboidrato. Claro que cada um na sua individualidade vai precisar de uma quantidade X de carboidrato, ok? E lógico, a gente sempre prioriza também a qualidade que esse carboidrato está sendo consumido. Além disso, a gente tem proteínas. Para que serve a proteína? Ela é necessária para a construção e manutenção dos nossos órgãos, de tecidos, de células, produção de enzimas que o nosso metabolismo vai usar para diversas reações. Então, ela pode ser uma proteína de origem animal, de origem vegetal, tá? Aí a gente tem depois sempre a gordura total. O que quer dizer gordura total? É a soma de todas as gorduras encontradas naquele alimento, seja essa fonte animal, seja essa fonte vegetal. E a gordura, gente, elas são as principais fontes de energia, tá? Que a gente tem. E também ela ajuda muito na absorção de algumas vitaminas, que é o que a gente chama de vitaminas lipossolúveis, que são dependentes da presença de gordura para serem absorvidas, que é a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Então, a gente precisa, sim, de uma quantidade de gordura. Claro, sempre tendo um equilíbrio na dieta. Não se pode consumir gordura em excesso, assim como não pode também consumir menos do que o necessário de gordura, tá? E sempre a gente tem destacado a quantidade de gordura saturada, tá?
Essas gorduras saturadas são encontradas principalmente em produtos de origem animal, tá? E a ingestão em excesso pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Por isso que a gente sempre bate no pé para evitar o excesso do consumo de gordura saturada. E aí tem a outra gordura trans. A gordura trans, a Anvisa determina que a quantidade mínima para que um produto, para ele ter que ser destacado lá na embalagem, é de 0,5 gramas, tá? Para que esse item entre na lista. Então, o que acontece? Às vezes tem, não sei se vocês já observaram, tipo, 1,5 bolacha recheada. É a porção do pacote. Nossa, mas por que 1,5? Porque se às vezes eles colocarem 2, 3, já vai dar mais do que 0,5 gramas de gordura trans. E aí eles são obrigados a colocar na embalagem. E o que a indústria faz? Faz questão de falar que aquele produto não tem gordura trans. Isso, de olhar só a tabela nutricional, gente, não é garantia de que aquilo não tenha gordura trans, tá? Porque como eles colocaram uma porção menor, então eles não são obrigados a colocar que naquele produto tem gordura trans. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, é porque aquela quantidade de tabela nutricional é de acordo com a porção que eles colocaram ali, entendeu? Outra questão também, a gordura trans, a gente não indica o consumo dela, ela faz mal para o nosso organismo, ela aumenta a inflamação, aumenta o estresse oxidativo, então não é legal. Então, se puder sempre evitar consumir coisas que têm gordura trans, melhor, tá bom? Fibras alimentares, elas ajudam a controlar as taxas de glicemia, de colesterol, melhora a função intestinal, aumenta a saciedade e é recomendado, de forma geral, o consumo de 25 gramas de fibras por dia. Claro que a gente tem, às vezes, uma individualidade, uma pessoa outra precisa de, às vezes, um pouco mais, mas de forma geral, 25 gramas de fibras por dia. E não se esqueça, tem que ter o consumo de água acompanhado dessa fibra. Não adianta a gente comer fibra e não hidratar, tá? Isso pode piorar o funcionamento do intestino. E sódio também, que é uma questão que a gente sempre precisa observar no rótulo. A ingestão recomendada, de forma geral, uma ingestão diária de sódio, no caso, seria de 2 a 5 gramas. É claro que em alguns casos específicos a gente vai recomendar essa quantidade menor, tá bom? E outra questão também que sempre vem destacada nos rótulos é se tem glúten ou se tem lactose. O glúten são alimentos derivados de cereais, como por exemplo o trigo, a cevada, a aveia acaba tendo um pouco também, às vezes mais por contaminação, que às vezes é utilizada ali a mesma máquina para processamento, né? A cevada também tem glúten. Existem pessoas que têm intolerância ou têm alergia e aí pode passar mal, pode ter distúrbios gastrointestinais, né? Principalmente intestinais. Então, para quem tem essa intolerância, essa alergia, né, ou para quem é celíaco, tem que tomar cuidado, sempre ficar atento com essa questão se tem glúten ou não naquele produto. Lactose é o açúcar encontrado no leite e derivados. A lactose, tem pessoas que são intolerantes, que não produzem a enzima lactase para quebrar essa lactose. Nesse caso, a pessoa tem que consumir produtos sem lactose, tá? Em alguns casos dá para usar a enzima, né, antes de consumir o produto que tem lactose, ou então suspende o uso de tudo que tem lactose e aí a gente fica preocupado, nossa, e o cálcio, né, que vem aí do leite e derivados? Bom, gente, o cálcio, a gente tem várias outras coisas na alimentação que é fonte de cálcio, tá bom? E aí, além dessa, então eu acabei falando assim de toda a tabelinha, tá, nutricional, que aparece lá, que só recapitulando a porção, o percentual de valor diário, o carboidrato, proteína, gordura saturada, gordura trans, fibra, sódio, se tem glúten, se não tem, se tem lactose, se não tem. Essa é o geralzão de uma tabela nutricional, tá? Pode ser que em alguns produtos a gente encontre algo diferente, mas o básico é isso. Outra questão que precisa ficar muito atento aos ingredientes, tá? A lista de ingredientes, ela precisa ser apresentada obrigatoriamente de ordem decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente é o que mais tem no produto, tá? Então, por exemplo, se você se depara lá com um produto que tem o primeiro ingrediente é açúcar, então o que mais tem naquele produto é açúcar, ok? Eu vou exemplificar algumas coisas aqui para vocês.
E outra coisa também que vocês precisam observar, que quanto mais extensa a lista de ingredientes, pior esse produto, mais processado vai ser esse produto, mais artificial vai ser esse produto. Então, a gente precisa ficar atento a isso, sempre escolher produtos com menor lista de ingredientes, né? Até porque nessas listas, gente, quando é muito grande assim, ela acaba tendo muito aditivo, muito conservante, muito conservante artificial, né? Muitos aditivos, conservantes, corantes, né? Então a gente precisa ficar bem atento a isso, porque eles também são inflamatórios para o nosso organismo. A gente não tem uma boa, assim, a maioria das pessoas não tem tão boa capacidade de detoxificar isso, né? De eliminar isso do nosso organismo. Isso vai se acumulando nas nossas células, vai aumentando a inflamação, aumentando o estresse oxidativo, causando dano celular. Inclusive tem alguns aditivos, alguns conservantes, né? Que são colocados em alimentos, por exemplo, o corante caramelo, o acesulfame K, que eles têm estudos que já trazem a informação de que eles podem ser cancerígenos. Então, assim, para que a gente vai consumir isso, né? Outra coisa também, tudo que tem glutamato monossódico, o glutamato monossódico, ele altera nossas papilas gustativas, então você acaba ficando refém daquele sabor que o glutamato monossódico tem, que ele realça sabor, né? Ele é um realçador de sabor. Então, isso atrapalha a adaptação das nossas papilas gustativas na língua. Então, é importante também evitar produtos que tenham isso. Então, a gente tem que ficar sempre de olho, tem que ficar sempre atento, tá? Aos rótulos dos alimentos, aos ingredientes desses alimentos. A gente precisa, né, ler esses rótulos. E aí, além disso, o que é que a gente precisa também prestar atenção? Às vezes tem lá um biscoito recheado e aí vem escrito, né, que tem um monte de vitaminas, minerais, antioxidantes. Gente, isso não é sinônimo de que esse biscoito é saudável, tá? Por que eu falo isso? Porque a maioria daqueles antioxidantes, vitaminas, minerais que estão ali, não estão numa quantidade relevante, não estão em uma forma química biodisponível, tá? Que seja facilmente absorvida, que tenha uma boa... que seja uma boa forma química. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso, tá? Não caia nessa cilada, porque é uma cilada. Outra questão, açúcar. Açúcar não é só com o nome de açúcar. A gente tem vários outros açúcares que não necessariamente vêm como açúcar. Dentre eles, glicose de milho, lactose, xarope de malte, xarope de guaraná, sacarose, aí tem açúcar mascavo, demerara, açúcar de coco, melado, melaço, maltodextrina, dextrose, tudo xarope de milho, açúcar invertido, tem vários outros, todos esses, glucose, glicose, todos esses são açúcares. Então, às vezes você se depara com um produto, principalmente barrinha de cereal, é craque nisso. Tem lá uns 4 tipos de açúcar diferentes, imagina só, né? Então, fuja desses alimentos que tem uma extensa lista de ingredientes, tá? Eu gosto muito de indicar um aplicativo que chama Desrotulando. Esse aplicativo, você baixa ele no celular e aí você coloca ele em frente ao código de barras do produto ou digita o nome do produto, ele vai te dar uma classificação. E sempre quando tiver ali 99, 100%, mais próximo de 100, quer dizer que esse produto é melhor. O que ele leva em consideração? Quantidade de açúcar, se tem aditivos, conservantes, então ele leva em consideração tudo isso que a gente falou aqui, que a gente precisa prestar atenção, tá? Então, é um aplicativo legal para você ter à mão aí sempre que precisar, para tirar dúvida quanto a esses rótulos, tá? E aprender um pouquinho mais sobre isso também, né? Sempre verificar a validade, tá? Dos produtos que você está comprando. E aí, gente, o que acontece? O princípio, né, para ter uma alimentação saudável e equilibrada é você optar mais por alimentos in natura, alimentos que sejam minimamente processados, tá? Isso é uma recomendação do Guia Alimentar Brasileiro. Então, assim, não sou eu, Daia nutricionista, estou falando, né? O Guia Alimentar Brasileiro fala sobre isso. Então, é importante a gente prestar atenção nisso. E aí fica a mensagem, né? Que é pra gente descascar mais e desembalar menos. Bom, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês alguns produtos, ó. Por exemplo, vamos ver se dá pra olhar aqui. Não sei se a imagem vai ficar boa.
Mas, ó, esse iogurte aqui, eu vou mostrar, depois vocês procuram pra saber. Esse é o Nestlé 2 ingredientes. Ele tem só 2 ingredientes, leite e fermento. Então, é um iogurte de melhor qualidade, tá? Daiane, eu não gosto de iogurte natural. Então, coloca uma geleia de fruta sem açúcar, bate com fruta, para ir adaptando, né, o seu paladar também. Uma outra opção de iogurte também que eu gosto bastante é esse aqui, ó, Natural Milk. Ele também só 2 ingredientes. Aí, o que eu falo para vocês prestar? Essa aqui é uma geleia legal também, que é só fruta, né? Ela não tem conservante, ela não tem corante. Vou tentar aproximar aqui para ver se dá para vocês visualizar. Vamos ver aqui. Eu acho que não vai dar, então eu vou ler, tá? Essa aqui, ó, ela tem manga, maracujá, suco de uva, tâmara, abacaxi concentrado, suco de limão e pectina. Então, ela não tem aqueles aditivos, conservantes, tá? Corante artificial. Tem também, ó, pra vocês terem uma noção, a paçoquinha. Essa paçoquinha aqui, ó, que eu vou mostrar, ela tem aqui amendoim torrado e moído como primeiro ingrediente. Então, quer dizer que o que mais tem na paçoca é amendoim. O segundo ingrediente é açúcar. Eu já peguei açúcar e sal. Então, o segundo maior ingrediente tem que é açúcar. Eu já peguei paçoquinha que o primeiro ingrediente é açúcar. Não é o caso dessa aqui. A gente tem também, ó, tem um outro biscoito que eu peguei aqui. As indústrias, elas estão até tentando fazer algo um pouco mais natural. Mas assim, por exemplo, esse biscoito, ele vem escrito que é 100% integral, com mais grãos, agora menos processados. Mas quando a gente pega aqui a embalagem, por mais que tenha realmente mais grãos, e que ele... E que ele não tenha farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, porque farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico é farinha branca. Ele aqui, ele tem vários... aqui, ó, ele tem fosfato de monocálcio, ele tem aromatizante, ele tem emulsificante, ele tem um antioxidante. Então, são alguns conservantes. Então, não é 100%, né? Então, não quer dizer que tá aqui 100% integral, que ele seja um produto natural. Não é natural, tá? E aí tem, por exemplo, aqui essa tapioca. Essa tapioca aqui eu acho legal, se a gente pega aqui os ingredientes dela, ó, fécula de mandioca, não sei se vai dar, mas enfim, fécula de mandioca e água. Não tem aditivo aqui, não tem conservante. Geralmente, a maioria das tapiocas tem um conservante que é INSS 210, se eu não me engano. Então, assim, o que eu quero deixar de mensagem para vocês? Vamos ficar atentos a essa questão dos rótulos, tá? A gente precisa ficar atento a isso, a gente precisa aprender a ler, deixar a preguiça de lado de ler os rótulos, a gente precisa fazer isso para conhecer o que a gente está comendo, tá? Espero ter ajudado vocês aí, ter esclarecido um pouco, tá? Sobre tudo isso. Vamos ficar atento a essas rotulagens, esses ingredientes, tá? Desses produtos e tentar consumir o quanto menos esses produtos industrializados, tá? Esses ultraprocessados, processados, vamos tentar optar por coisas mais in natura de fato, ok? Então é isso. Se você gostou do vídeo aí, deixa um comentário, tá? Espero que vocês tenham gostado. E se você acha que tem algum amigo que possa gostar, se interessar pelo tema, marque ele aí, tá bom? Um beijo pra vocês. Até a próxima!